No Império, a mãe de Tezen pediu que ele visse o presente que ela trouxe. Era uma pequena esquila. Sua mãe perguntou se ele sabia o que era e o garoto achou ela muito fofa. Ele não conseguia acreditar que era um Shinsu, uma besta divina. Sua mãe disse que era isso mesmo e que ele reconheceu corretamente. Ela trouxe especialmente do templo. Ele perguntou se era isso mesmo, pois ouviu dizer que os Shinsu são incrivelmente caros. Sua mãe perguntou se não poderia dar algo tão maravilhoso para o seu talentoso filho mago. A esquilinha, ouvindo tudo quieta, ficou muito brava. Ela reencarnou dentro de um livro, em uma família onde há um vilão secundário de 11 anos e foi dada a essa criança como um presente de aniversário. Ela realmente não consegue acreditar que está nesse papel absurdo e, além disso, está dentro de uma gaiola. Eles realmente são os piores. Em um instante, ela se transformou em um esquilo e, com o grandioso título de Shinsu, chegou até ali no Ducado Highland, uma família de magos renomada que escolhe, como líder, os magos mais fortes e talentosos de sua geração. No entanto, esse poder tem um preço. Quanto mais forte o mago, mais difícil é lidar com a enorme quantidade de poder mágico, o que o leva a sofrer uma dor insuportável. A única criatura capaz de acalmar essa magia descontrolada é o Shinsu. Precisar de um Shinsu significa que o mago possui uma quantidade gigantesca de magia. Por isso, a Duquesa Highland pagou uma fortuna para comprar um. A Duquesa fez isso para demonstrar que seu filho Tezen possui muita magia e que precisa de um Shinsu para controlá-la. Mas, na verdade, ele não possui uma grande quantidade de magia. Ele mal consegue tirar água de um poço raso. A duquesa disse para ele cuidar disso em seu quarto e que ela já foi marcada como sua propriedade. Então ele não precisa se preocupar, pois ela não poderá escapar do ducado. A duquesa chamou pela esquilinha e mostrou como ela consegue entender palavras simples. A esquila não quer ficar em uma gaiola, então pretende continuar agindo com obediência por enquanto. Tezen ficou a observando e ela se perguntou se ele tinha algum problema. Então ele disse que é um pouco nojento que um animal entenda o que ele está falando. Ela ficou completamente irritada e disse que ele estava zombando dela. Sua mãe disse que não é apenas um animal qualquer, é um Shinsu. Além disso, segundo a lenda, se um Shinsu absorver uma grande quantidade de magia, ele pode até mesmo se transformar em humano. Tezen então disse que, provavelmente, com sua magia, isso não vai demorar muito para acontecer. Mas se o esquilo se tornar um humano e não conseguir entender a língua, será bem problemático. Ele sorriu de forma maligna e cochichou: humanização. Ele disse que logo terá outro escravo sob seu controle. A esquila, em choque com o que ele disse, perguntou se era isso mesmo. Ela queria saber por que a mente dele vai direto para isso quando fala em humanização. E para começar, ele nem tem magia o suficiente para fazer isso. Ele estava se vangloriando enquanto ela estava muito irritada e queria dar um bom golpe em sua cabeça, mas seus braços eram muito curtinhos. Ela pensava que, além disso, ter que aguentar ver esse pivetinho delinquente todos os dias já estava enlouquecendo. Mas, mesmo assim, estar ali na mansão dos Highland é positivo para ela, pois na torre do lado oeste da mansão, no quarto mais alto, está escondido o verdadeiro vilão dessa história, que é o mago mais poderoso da família Highland, um mago realmente extraordinário. Se for aquele garoto, talvez ele possa ajudá-la a se transformar em humana. Chamaram pela madame e disseram que alguém da torre chegou. Ela perguntou se aconteceu alguma coisa, e o servo disse que não era nada demais. Apenas o jovem mestre que estava com febre alta e desmaiou como da última vez. A esquila ficou atenta, ouvindo, e pensou que talvez se tratasse do garoto da torre. A duquesa se queixou, perguntando se era ele de novo, e queria saber se ele já não estava morto. A pequena ficou em choque com o que ouviu. Então o servo respondeu que não, ele apenas perdeu a consciência por um momento, mas não está em perigo de morte. Então a duquesa respondeu que era um alívio. O garoto mandou a esquila sair de seu braço, pois já estava cansado. A mulher mandou que o deixassem descansar em paz e se assegurassem de que nenhuma refeição seria preparada para ele hoje. E o servo apenas concordou. Então a duquesa se despediu de seu filho, e ele desejou que ela tivesse uma boa viagem. A esquila se perguntava:
Mesmo que ele seja só um filho adotado, como ela pode reagir assim depois de ouvir que ele desmaiou? E a chamou de sem coração. Ela pensou que parece não ser a primeira vez que ele desmaia e que seu estado pode ser pior do que ela imaginava. Talvez ela devesse levar algo para ele mais tarde. A esquila pensava o quanto essa história era ruim e pelo menos deveriam deixar o garoto comer. Tezen chamou por seu escravo e mandou que ela fizesse um showzinho para ele. Ela já estava impaciente com ele e com o tempo todo chamando-a assim. Perguntou se ele faria isso se fosse ela. Então ela simplesmente fingiu que não estava ouvindo. O garoto disse que parece que ela não entende tudo o que ele diz e se perguntou se deveria treiná-la. A esquila pensou que, só de ver esse pivete tratando os empregados antes, já podia imaginar o quanto ele iria atormentá-la. Então era melhor ela não fazer nada para que ele não ficasse pior. O garoto começou a cutucar o esquilo e perguntou se seu escravo estava ouvindo ou se estava dormindo. Depois ficou entediado e disse que parece ser mesmo só um animal que só sabe comer e dormir. A pequena pensou que é uma humana por natureza e o chamou de idiota. De alguma forma, ela pretende conseguir se transformar em humana novamente. Já de noite, percebeu que estava na hora. Checou para ver se o garoto irritante estava dormindo, pegou uma noz e tentou escapar do quarto, obtendo sucesso. Ela começou a correr para chegar rapidamente e se perguntava se era sorte mesmo ser um esquilo. Então se aproximou e olhou pela janela. Parecia ser ali. Havia um rapaz na cama com muitas dores. Ele olhou para a frente e avistou a pequena, perguntando se era um esquilo chamando por ele. Então ele se levantou e chamou pelo esquilo. A pequena estava tentando entrar e o garoto perguntou se ela estava pedindo para que ele abrisse. Então ele pediu que ela esperasse, mas de repente a pequena se desequilibrou e acabou caindo. Ela começou a chorar, dizendo que nem sequer viu o verdadeiro poder mágico. Uma voz surgiu, ordenando que salvassem aquele esquilo. O garoto rapidamente conseguiu segurá-la e se desculpou, perguntando se ela estava bem. Choramingando muito, ela disse que estava viva, mas rapidamente olhou para ele, sentindo algo diferente, e se perguntou se seria o poder mágico. Embora ele tenha tocado nela brevemente, a pequena sentiu um grande poder. O garoto perguntou se ela estava machucada em algum lugar, e a pequena se perguntou se dói ter um poder mágico tão descontrolado assim. Então, ela decidiu fazer a dor passar. Ela se aproximou dele e, então, colocou sua patinha em seu nariz. O garoto sentiu seu poder mágico se acalmar. Ele fechou os olhos e disse que já não estava mais doendo. Parecia que finalmente poderia descansar, e ele disse que era um milagre. O garoto afirmou que ela tem a marca de Highland, então parece ser a besta sagrada de Tezen, e perguntou como ela chegou até ali. A esquila fazia apenas gestos para tentar se comunicar, então ele entendeu que ela não podia falar. Ela o achava um pouco fofo, mas isso era estranho, porque ele era um vilão, mas talvez fosse porque ainda era jovem. O maior vilão dessa história, Johan Highland. Quando ele era jovem, sua mãe, a antiga duquesa, faleceu. O duque Highland se casou novamente com ela e teve Tezen, mas após algum tempo, o duque foi enviado à guerra e Johan ficou sozinho em uma idade em que deveria receber amor. Quando completou 10 anos, seus poderes mágicos começaram a surgir e ele sofreu dores devido ao vazamento desse poder. Ela, que queria fazer de Tezen o sucessor, não gostou nem um pouco de descobrir isso. Então, ela fingiu que Johan estava doente e o trancou em uma torre. Assim, ele viveu abandonado, em dor e solidão, durante todo esse tempo. Devido a um plano de Ela, ele foi enviado para o campo de batalha. Dentro de 5 anos, ele se tornará um herói que dará fim a uma guerra muito longa e retornará para casa com honras. E a tragédia começa com o retorno de Johan. Como recompensa ao herói da guerra, é dada a ele a princesa Mariel, a mulher mais bela do Império. Johan se apaixona por Mariel à primeira vista e deseja seu coração, mas ele não consegue mudar o coração de Mariel, que já está apaixonada pelo príncipe herdeiro. O começo de uma catástrofe. Johan se sente consumido pelo ciúme e, no fim, faz o que for preciso para separá-los, acabando por se tornar um vilão. A pequena não conseguia acreditar que alguém tão gentil e bondoso poderia se tornar um vilão. Era inacreditável.
Johan pediu licença e disse que se sentia bem quando a tocava. Então perguntou se poderia acariciá-la mais um pouco. Ele era realmente muito gentil com qualquer pessoa. Então ele perguntou se ela estava dando permissão e agradeceu. Ele começou a fazer carinho em sua cabeça e sorriu. Fazia bastante tempo que ele estava ali. Johan disse que era a primeira vez que alguém ficava com ele tanto tempo enquanto estava doente. Ele estava doente e sozinho e se perguntava por que isso estava acontecendo com ele. Johan desejava nunca ter nascido e sempre pensava nisso, até que a esquila apareceu. Graças a ela, pela primeira vez, ele não estava doente e nem sozinho. Ele sorriu e a agradeceu por isso. A pequena estava realmente encantada com seu sorriso. Ela se perguntava que expressão era aquela que despertava tanto o seu instinto protetor. Sua ideia inicial era absorver o poder dele para se tornar uma humana. Johan perguntou se ela poderia vir amanhã. Ele disse que ela não precisava acalmá-lo. Mesmo que ela não quisesse que ele a acariciasse, ele só queria poder vê-la. Ela ficou emocionada e disse que, é claro, já iria vir de qualquer forma. Ela viria todos os dias. Novamente, ele agradeceu. Ela pensou que foi pouco tempo, mas sentia uma gentileza e consideração dele que nem conseguia imaginar na história original. Talvez tenha sido a dor e a solidão que Johan teve que suportar sozinho durante tantos anos que o fizeram se tornar uma pessoa que não hesita em destruir os outros. Se ele simplesmente tivesse recebido amor e atenção, será que esse garoto não tem outra escolha além de se tornar um vilão? Ela não sabia o quanto poderia ajudar, porque era apenas um esquilo. Mas ela iria tratá-lo bem enquanto estivesse ali. Ela iria proteger esse menino inocente e gentil. Johan perguntou se ela estava dando a nós para ele. Então, ele assegurou e disse que aceitaria com gratidão. Antes de ela ir, Johan disse que, a partir de amanhã, deixaria a janela aberta à noite, para que ela pudesse vir quando quisesse. A esquila pensou que ele era um garoto fofo e que se veriam amanhã. Então, rapidamente, desceu, enquanto ele a observava. Johan pensou que foi tão doloroso até agora. Mas esse era o poder calmante de um Shinsu, a besta sagrada de Tezen. Então ele disse que ela precisa ser dele. O dia amanheceu no castelo e a esquilinha estava tirando seu precioso cochilo, enquanto Tezen pensava que um Shinsu pode se transformar em um humano. Por isso damos nomes relacionados a pessoas. Por exemplo, dependendo do gênero, damos um nome masculino ou feminino, mas ele disse que, ainda assim, continua sendo um animal. O gênero de uma besta divina pode ser determinado pela forma de sua cauda. Então, ele acordou a pequena, puxando-a pela cauda, dizendo que ia verificar seu gênero. Sem entender nada, a Shinsu se perguntou por que a levantaram enquanto dormia. Ela disse que sua cauda ia acabar caindo se ele não fosse rápido. Depois de analisar, percebeu que se tratava de uma fêmea. A esquila debochou, perguntando se ele estava falando sério. O garoto, frustrado, se perguntou se era uma garota e quantos anos ela teria. Ela disse que ele viu e o chamou de idiota. Então, ele finalmente a soltou, dizendo que esperava que ela fosse mais velha do que ele. Assim, seria mais fácil trabalhar. Quando se é jovem, é frustrante porque não se entende bem o que dizem. A esquila, irritada, pensou que, se conseguisse se transformar em humana, sua relação com ele acabaria. Ela ia pedir ao Johan para apagar o símbolo de Highland, assim poderia ir embora dali. Ela pensava em Johan e no quanto ele era gentil e amável. Queria ajudá-lo com algumas coisas, então ele não recusaria seu pedido. Tudo seria mais fácil quando ela fosse humana. Humanização! Como faço isso? Até quando vou ter que comer essas nozes? Ela não sabia sobre os detalhes da humanização, mas se continuasse absorvendo o poder mágico de Johan, encontraria uma pista. Estava cansada dessa vida e queria se transformar em humana logo para se livrar do bastardo Tezen. Já ao anoitecer, Johan estava olhando uma noz e pensando no esquilo, se ele apareceria hoje. Ele pensou que deveria ter fingido ser um pouco mais fraco naquele dia. Então, notou algo se aproximando. Era a adorável esquila Hara. Ela chegou fazendo barulhinhos, encantando o garoto. Ele deu um olá para a Shinsu e ficou feliz em vê-la. Ela pensou no quanto ele estava adorável hoje também.
Johan estendeu as mãos para que ela subisse e perguntou se era perigoso vir de tão longe. Deve ser difícil escalar essa parede dura, então pediu que ela descansasse um pouco. A Shin-Soo estava realmente encantada com tanta gentileza e pediu que ele deitasse também, pois queria oferecer um serviço amigável. Ele perguntou se ela estava pedindo para ele se deitar e, ao receber a confirmação, apenas concordou. A Shin-Soo disse que ele era seu primeiro paciente e pediu que fosse rápido. Johan aceitou, deitando-se, e a chamou de gentil. Enquanto os dois se encaravam, Johan disse que queria retribuir o favor pelas nozes que ela lhe deu. Então ele pensou em um nome e perguntou se ela gostaria de ouvi-lo. A esquilinha não havia percebido que ainda não tinha um nome, pois Tezen só a chamava de escravo, e isso lhe dava dor de cabeça. Apenas Johan se referia a ela com gentileza. Ele perguntou se ela estava dando permissão, então disse que escolheu o nome Paul e perguntou o que ela achava, mas ela não parecia nem um pouco satisfeita. Johan ficou nervoso e perguntou se ela não gostou, então tentou outros nomes, como Tim ou Davis. Ela se perguntou que tipo de nome era aquele. Ele percebeu que ela não gostou e perguntou o que deveria fazer, pois só havia pensado nesses nomes. A esquila estava encantada com tanta fofura, mas mandou que, da próxima vez, ele escolhesse um nome mais bonito. Johan disse que iria pensar um pouco mais. Já fazia um tempo que ela estava o ajudando a acalmar seus poderes, e se perguntou por que os poderes dele continuavam surgindo. Será que é porque ele já sabe como funciona? Ela estava absorvendo muito mais do que ontem. Se continuasse assim, parecia que ia transbordar. A esquila decidiu que não ia exagerar mais e que isso seria tudo por hoje. Johan parecia ter pegado no sono. Ela pensou que hoje também foi um sucesso, mas então começou a sentir algo e, de repente, uma luz se apoderou do lugar. Ela pensou que tinha parado de absorver a magia, então por que isso estava acontecendo? De repente começou a se transformar. Mãos e cabelos surgiram. Johan acabou acordando e olhou em direção à esquila sem entender nada. De repente, havia uma bela garota sem roupas em seu quarto. Ele ficou envergonhado e rapidamente perguntou quem era. Ela começou a falar e percebeu que sua voz estava saindo. Ela realmente era uma humana. Achou isso incrível. Sua voz é jovem e suas mãos são pequenas. John pegou o cobertor e a cobriu melhor e primeiro pediu que ela se cobrisse. Então, ela agradeceu. Johan disse que ela o assustou e perguntou o que aconteceu. Ela não sabe como explicar isso a ele e então disse que um Shin-Soo pode se humanizar. Rapidamente ela se transformou de novo em um esquilo, o que fez ela gritar. Uma besta divina que absorve uma grande quantidade de poder mágico em um curto período de tempo pode se humanizar. No entanto, isso é apenas temporário e requer 50 dias de absorção contínua de poder mágico para alcançar sua completa humanização. Se não se humanizar antes que os 50 dias passem, todo o poder mágico acumulado se esgota e deixa de ser válido, é o que diz no livro. Shin-Soo ficou preocupada. Ela pensou que ele deveria ter dito isso antes e já experimentou isso. Tezen disse que isso é irritante e é tempo demais para esperar. Então pediu que seu escravo contasse as datas a partir de agora. Ela quer que ele explique como faz para absorver poder mágico constantemente. Então Tezen explicou que, quando você sentir que está absorvendo poder mágico demais, precisa continuar aceitando sem parar para preservar a magia absorvida. A pequena estava anotando tudo para não se esquecer. Ela pensou que ontem deveria ter aceitado todo o poder mágico, mas agora ela entendeu. Então, da próxima vez, não cometerá erros. Tezen chamou por seu escravo e disse que a pequena tem sorte. Ele começou a se gabar, dizendo que há poucas pessoas que podem humanizar uma besta divina, e uma dessas poucas pessoas é o seu mestre. Frustrada, ela pensou que ele não pode fazer nada. Se ela absorver a magia de Johan por 50 dias, poderá se tornar humana. Ela pensou que, se ele souber dessa informação, seria mais fácil, e pensou se teria alguma maneira de contar isso para ele. Então, ela olhou para o livro e teve uma ideia. Em sua visita a Johan, ela levou um pequeno pedaço de papel amarrado, e o garoto perguntou o que seria isso, e perguntou se era uma carta. Ele abriu e notou que era uma página de um livro, e perguntou por que ela estava dando isso para ele. Bom, como ela não consegue se comunicar, ela vai usar a língua corporal.
Completamente confuso, ele se perguntava se ela tinha algo a dizer. Então, a Shinsu começou a fazer gestos para que ele compreendesse. Primeiro, era para ele ler e depois procurar sobre a marca. E por fim, se tratava do livro de Tezen. Então, Johan disse que ela trouxe um livro de Tezen sobre Shinsu e quer que ele estude sobre isso. A pequena pensou que ele é tão inteligente por entender suas linguagens corporais. Então, ela acariciou sua bochecha, dizendo que ele fez um bom trabalho. Ele começou a rir, se perguntando se ela estava o elogiando, e disse que fazia cócegas. Então, ele começou a ler sobre o que um Shinsu deve fazer. Ele entendeu que ela precisa absorver poder mágico durante 50 dias para poder se tornar humana. Johan pensou sobre isso e como poderá vê-la de novo em 50 dias e disse o quanto ela era linda. A pequena fez barulho e ele disse que não era nada demais. Então, ele sorriu envergonhado e disse que espera vê-la novamente. No castelo, Tezen estava muito irritado, pois o seu livro havia sido rasgado. Ele perguntou ao seu escravo se ele sabia de alguma coisa, mas a pequena apenas fingiu que não sabia de nada e mandou ele ir perturbar outra pessoa. Ele se perguntou se sua magia transbordou enquanto ele dormia e disse que quem tem muito poder sofre demais. Agora, ele não pode dormir tranquilamente. Ele estava cansado e nervoso e disse que por mais que procure, não consegue encontrar, e se perguntou se voou tão longe. Enquanto a pequena cochilava, ela pensava que teria feito um bom trabalho. Ela disse que já ouviu tantas vezes sobre isso que parece até um ASMR. Então, começou a chover no castelo. Tezen olhou para a janela e sorriu, se perguntando se estava chovendo. Então, ele pegou a pequena e mandou que seu escravo parasse de dormir e o acompanhasse. Ele disse que vai mostrar algo divertido, e a pequena se perguntou por que ele estaria tão animado com a chuva, e disse que ele só tem minhocas na cabeça. O que esse garoto gosta definitivamente não faz sentido. A pequena olhou pela janela e avistou Johan na chuva com mais 2 pessoas. Tezen brincou com a situação dizendo que é um dia chuvoso e o paciente está caminhando pela chuva. A esquila ficou preocupada e disse que isso não é divertido. Tezen sorriu, dizendo que o médico decidiu isso, pois seria melhor que a chuva o atinja, já que ele está com febre alta. Seria um tratamento adequado. A pequena pensou que isso não é uma cura. Ele é uma criança que está com o corpo todo dolorido por causa de seu poder mágico. É loucura seguir as instruções de um charlatão. Ela se perguntou o que deveria fazer. A aparência dele está muito ruim. Se continuar assim, seu corpo ficará ainda mais fraco. Ela quer ajudá-lo de alguma forma. Tezen a jogou na mesa e disse que deveria ajudar a tratar seu pobre irmão. A esquila irritada disse que ele só está indo persegui-lo em vez de ajudá-lo. Agora que Tezen foi até lá, tudo vai piorar, então ela tem que ser rápida. Ela começou a pegar algumas nozes e sementes e também armazenou em sua boca e pediu que Johan aguente firme, pois a esquila rara vai salvá-lo. A cena corta para a madame. Ela disse que não importa como veja a situação de seu filho mais velho, parece que ele está melhor do que o habitual, e perguntou se o tratamento está funcionando. O médico pediu desculpas à madame e disse que definitivamente o tratamento melhorou um pouco nos últimos dias. Ele assegurou que ela não precisa se preocupar. Para os magos, a hipotermia é uma medicina especial. Ele disse que vai chover até mais tarde, e se continuar o tratamento por mais tempo, Johan voltará à sua condição original. A madame concordou e disse que ele é um excelente médico. Ela acredita que ele tratará Johan bem, então mandou ele se retirar. Ela vê Johan Hyland como um espinho em seu olho. Quando descobriu que essa criança nasceu com poderes mágicos, seu coração parou. Ela queria se livrar dele imediatamente, mas precisa manter a vida do filho mais velho do duque para evitar um escândalo por sua morte. Ela não pode se livrar dele por causa do juramento de guerra. Juramento de guerra. Quando o poder imperial foi enfraquecido pela longa guerra, o imperador temia que o poder aristocrático crescesse. O chefe de uma família nobre deve participar no campo de batalha. No caso de sua morte, outro parente direto deve substituí-lo. A madame não quer enviar Tezen para um lugar tão terrível, então ela matará Johan vivo até que a guerra termine, e agradeceu a ele por isso. Graças a Johan, eles vão sobreviver. O garoto já está fraco e cansado. Ele se desculpou por ter parado.
A mulher disse para ele ir mais devagar, pois ainda tem um longo caminho a percorrer e será difícil se chegarem tarde. Ela disse para o jovem mestre seguir as instruções do médico. A esquilinha apareceu na árvore. Ela percebeu que a situação é ainda mais grave quando olha de perto. É tão doloroso e ninguém tem compaixão. Ela jogou todo o seu armamento e se preparou para atacar. A esquila disse para Johan que talvez ninguém estivesse do seu lado na história original, mas agora Johan tem alguém para lutar por ele. Ela começou a jogar as nozes no rosto das servas, acertando seus olhos. Johan notou que eram nozes, então olhou em direção de onde vieram. A pequena estava comemorando sua atacada triunfal e Johan não estava entendendo uma palavra. Logo, ele entendeu que podia fazer o que quisesse agora. Então, ele saiu correndo, enquanto as servas gritavam por ele, mandando-o voltar e perguntando para onde ele estava indo. Ele se trancou novamente na torre e a esquila pôde respirar aliviada. Talvez tivesse sido sorte, mas ela foi realmente genial. Ela não sabia que tinha uma mira tão boa e se perguntou se seria um talento natural. Johan voltou em segurança para a torre, então ela precisa voltar antes, e perguntou onde estaria Tezen. Então, ela ouviu gritar com as servas. Ele estava dizendo que trabalhou tanto até trazer água. A serva disse que o perdeu por um momento e que ele voltou para a torre. O garoto apertou seu punho e jogou a água nas duas, perguntando como diabos o perderam. Ele estava enfurecido e as insultando, até que sua mãe o chamou e mandou que parasse. Tezen tentou se explicar, mas sua mãe disse que algo divertido vai acontecer. Ela disse que ele queria apenas ajudar no tratamento de seu irmão. Então, o garoto apenas concordou, dizendo que era isso mesmo. Ele queria que o tratamento funcionasse melhor. Ela disse que entende, mas ele não precisa ficar triste por não ter visto o seu irmão hoje. Amanhã virá um convidado importante e ela chamará Johan, e perguntou se não seria divertido receber os convidados juntos amanhã. Seu filho perguntou sobre os convidados para amanhã e disse se ela estava se referindo à duquesa e à princesa. A esquila, ouvindo a conversa na árvore, perguntou sobre a princesa. Ela não podia acreditar que Johan já vai conhecer a protagonista. A pequena pensava que na história original, Johan e Mariel se encontram após o fim da guerra. Será que aconteceu algo por ela ter ajudado ele hoje? Será que algo mudou? Já que ele não se deixou derrotar facilmente hoje, provavelmente vão querer humilhá-lo ainda mais amanhã. Eles vão colocá-lo ao lado de Tezen para compará-los e ridicularizá-lo. A pequena pensou que eles são realmente muito cruéis. Então, a madame disse: "Muito bem, Tezen. Amanhã, mostre suas habilidades mágicas e leve sua fera divina com você." Ela ficou completamente em choque, se perguntando se teria que ir junto também. Então, a noite chegou. Na torre, Johan abriu um pouco sua janela. Ele está realmente muito mal e pensou que, talvez por ter tomado tanta chuva, seu corpo não esteja tão bem como de costume. Quando a esquila aparecer, ele vai melhorar. Só precisa aguentar um pouco mais. Ele parou para refletir e disse que, no começo, só pensava em usá-la completamente. Se ele conseguisse estabilizar seu poder mágico com aquela fera divina, poderia usar magia novamente. E assim, poderia derrubar esse ducado miserável. Quando descobriu que a esquila precisava do seu poder mágico para se tornar humana, ele se sentiu aliviado. Enquanto seus interesses estiverem alinhados, a esquila vai continuar vindo até ele. Então ambos estão simplesmente usando um ao outro. Ou pelo menos, era isso que Johan dizia para si mesmo. Mesmo assim, ela ofereceu ajuda primeiro. A pequena finalmente chegou. Johan comentou sobre o que ela fez antes e agradeceu pela ajuda. Johan disse que, graças à pequena, não recebeu tanta chuva em seu corpo, mas ele não conseguiu terminar de falar, pois estava sentindo muita dor. Ele sorriu e disse que está tudo bem. Johan estava se perguntando se poderia confiar nela. Pela primeira vez em sua vida, ele teria alguém que poderia chamar de companheira. A esquila, então, disse que sua magia está controlada, mas a febre não quer baixar. Os dois deitados na cama, a pequena pensava que amanhã ele vai ser mais humilhado ainda na frente de estranhos. Estar doente já é tão difícil, e ele ainda vai passar por mais uma humilhação.
Se Johan for visto neste estado diante de outros, seria basicamente anunciar ao público que o filho mais velho da família Hyland não é digno de nada. No final, tudo vai sair como a duquesa quer, e a posição de Tezen vai ficar ainda mais forte. Ela terá que presenciar isso amanhã. A pequena disse que já não gostava do pivete, mas agora ele se superou. Querer impressionar a Mariel ao ponto de usar até máscaras de beleza. Ela se perguntou se não seria uma boa ideia deixar pegadas em seu rosto enquanto ele dorme. Como seu rosto está bem lisinho agora, as marcas vão ficar bem visíveis. Então ela disse: "Ótimo, Tezen, seu miserável, vou agora mesmo pisotear sua cara." Johan acordou e perguntou se ela já estava indo embora. "Você acabou de chegar e já está de saída?" A pequena disse que isso é para o bem dele. Ela se preocupa muito com ele. Os dois ficaram se encarando por um breve momento, mas parecia não ter jeito. Então ela voltou. Já que ele passará por um dia difícil amanhã, ela quer pelo menos confortá-lo um pouco mais antes de ir. Johan perguntou: "Você quer que eu estenda a mão?" Então, a pequena deitou em suas mãos. Ele perguntou: "O que você quer dizer com isso?" A esquila perguntou: "O que você está esperando para coçar minha barriguinha? Você se sentirá melhor também." O garoto perguntou: "Você quer que eu esfregue sua barriga?" E ela apenas fez barulhinhos. Ele começou a acariciá-la. Johan disse: "É tão quente e aconchegante." Ela também estava se sentindo bem relaxada agora. O garoto olhou para ela com um olhar possesso e pensou que queria poder ficar com ela para sempre. Então ele disse: "Você é minha esquila." O papel caiu da cama. Nele havia informações importantes. Quando um Shinsu retira a dor de um mago, ele tende a desenvolver um forte desejo de possessão. Em casos extremos, basta ver a fera divina com outro mago para ser consumido por um ciúme incontrolável. No dia seguinte, Tezen estava chamando pelo seu escravo e perguntou se até ela se arrumou hoje. Os empregados a teriam limpado da cabeça aos pés bem cedo. Ela olhou com um ar de julgamento para seu mandante, pois ele teria se arrumado até demais. Então, Tezen disse: "Muito bem, agora vamos entrar." E se desculpou pelo atraso. Ele se atrasou um pouco por causa do ritual da besta divina, pois sua magia estava lhe causando uma dor de cabeça. A pequena pensou que era uma grande audácia. Ele só abre a boca para mentir. A pequena estava deslumbrada com a beleza de Mariel. Ela é absolutamente linda, sem dúvida a moça mais bela do mundo. A esquila, envergonhada, se perguntava qual seria a reação de Johan ao vê-la. Ela acreditava que ele já estaria completamente apaixonado à primeira vista, mas se espantou ao ver que ele estava olhando para ela. A pequena se perguntou por que ele estava a encarando. Mariel chamou pela besta divina, e na primeira vez que a viu, ouviu dizer que existem pouquíssimos e que são difíceis de encontrar. Sua mãe complementou que, se ele precisa de uma fera divina, seu poder mágico deve ser impressionante. "Ele se parece com o Duque Hyland, não é?" Tezen respondeu que ainda está longe de poder ser comparado com seu pai. A esquila pensou que, sem ela, seria realmente difícil. Se ele fosse criado como um trapaceiro, provavelmente teria muito sucesso. Mariel perguntou como ele recebe a calmaria da besta divina. Ela ouviu dizer que é algo relacionado a contato físico. Tezen tocou em sua cabeça e disse que isso varia com cada Shinsu. Johan não parecia nada feliz com esse contato físico. Tezen disse: "No meu caso, minha fera divina coloca a mão sobre minha testa, assim." Ela, injuriada, o chamou de pivetinho e perguntou quem deu permissão para apertar sua cabeça. Depois de receber a calmaria desse jeito, a dor desaparece e ele logo se sente melhor. A pequena estava sentindo uma vibração forte de algum lugar e parecia vir de Johan, que não estava falando uma palavra. Então, uma taça caiu no chão, fazendo todos olharem para ele. A duquesa disse que ele já parecia estar se sentindo mal desde antes e que devia estar sendo muito difícil para ele. Mas, ainda assim, isso era um evento importante, então ela mandou que ele se comportasse melhor. Angustiada, a pequena pensou que era estranho, pois acalmou bastante seu poder mágico. Então, por que estava tão descontrolado? Talvez ele estivesse sofrendo algum efeito colateral por ter tomado muita chuva. Então, ela queria dar uma olhada nele rapidamente. A esquila pulou em sua direção, mas sentiu que iria cair. Ela estava com vergonha, já que era um esquilo.
Johan a segurou e disse que ela precisava tomar mais cuidado, pois quase caiu. Você não deve andar por aí de forma tão descuidada quando eu não estou por perto, senão não poderei protegê-la. Confusa, a pequena se perguntou por que ele estava falando de forma tão sedutora. Tezen chamou sua atenção, agradeceu por segurá-la, mas mandou que ele devolvesse seu esquilo. Johan o encarou com indiferença e disse: "Meu esquilo, você diz?" O garoto levantou, nervoso. Johan perguntou como se chamava o esquilo, e Tezen perguntou por que ele estava perguntando isso. Johan disse: "É uma fera divina preciosa, mas ele não pode continuar chamando de meu ou seu assim." Mas pelo jeito que Tezen reagiu, parecia que ele ainda não tinha escolhido um nome. Irritado, Tezen disse que o nome do esquilo era... Ele começou a lembrar dos momentos que teve com a pequena e só se sugeria a ela como escravo. "Eu estou me esforçando para pensar em um nome." A pequena, com total ironia, pensou: "Uau, você está realmente se esforçando? Tão admirável." Johan perguntou se ele queria ajuda com isso e Tezen retrucou: "Como alguém como você ousa sugerir ajuda?" A pequena estava enlouquecendo na mesa. Então, Meriel pediu licença, chamando a atenção de todos, e perguntou se poderia escolher o nome, pois o esquilo era muito fofo. Tezen disse que tinha certeza de que o esquilo ficaria honrado com o nome dado pela Milady. Então, a esquila agradeceu a Meriel. Foi um momento perfeito para mudar de assunto. Meriel disse que escolheria um nome bem bonitinho. Então, ela começou a analisar a cauda fofinha e adorável e seus olhos pretinhos, que eram lindos. A pequena estava até envergonhada com seus elogios. Então, Meriel disse: "Que tal pretinho?" Completamente em choque, a esquila pensou que isso era tão brega. Sua mãe disse que era um nome muito bonito, e a duquesa complementou que ela tinha um talento incrível para nomes. Tezen disse que tinha certeza de que o pretinho adoraria. É claro que ela não iria, até estava fazendo bico. Meriel chamou pelo pretinho e disse que foi um prazer conhecê-lo hoje. A pequena acabou sentindo algo e perguntou se teria sido poder mágico. A princesa colocou um lacinho em seu pé e pediu que ela considerasse isso como um presente dela. "Realmente combina muito com você." A esquila perguntou se era ouro em seu pé. Então, a pequena agradeceu pelo presente e começou a voltar para seu lugar. Tezen chamou pelo pretinho e disse que ela deveria ir para seu dono. Enojada, ela pensou que isso era tão óbvio e patético. Mas se ela agir de forma difícil aqui, Tezen pode acabar descontando sua raiva nela depois. Então, ela foi para seu lado. Ele começou a acariciar sua cabeça e disse que ela se comportou muito bem. A visita começou a comentar: "O pretinho ouve bem o que seu dono diz. Ele é muito inteligente." Tezen respondeu que isso era o resultado de ter passado muito tempo criando um vínculo com ela enquanto se acalmava. Johan permaneceu quieto, mas muito incomodado. Depois de tanta conversa, de repente fomos para um laboratório. Uma mulher disse: "Era como eu pensava. Eu nunca deveria ter deixado aquele Shinsu ir." Então, um homem chamou por Ribena e perguntou: "O que são esses papéis? Você quer recuperar o esquilo que foi vendido ao Ducado Highland?" Ela disse que sim, e que precisam urgentemente dessa fera divina para os experimentos em andamento. O homem perguntou se tinha que ser especialmente aquele esquilo e se não havia outras feras divinas disponíveis. Ribena respondeu que os resultados com as outras feras não são precisos quanto com aquele esquilo. Além disso, estamos falando de Highland. Se por acaso a magia de Highland transformar a fera divina em humano, nós estaríamos em apuros. Ela pode acabar se lembrando do que aconteceu durante os experimentos. O homem respondeu que ela não precisa se preocupar com isso, pois ele verificou tudo cuidadosamente. Ele ofereceu o Shinsu por causa da doação abundante da duquesa, mas o mana do segundo filho de Highland é insignificante. O primogênito também está preso na torre devido à doença, então ele não deve nem ter contato com a fera divina. Ribena pensou que, de fato, o templo sempre vende feras divinas apenas para nobres, com pouco poder mágico. Dessa forma, evitam qualquer possibilidade de humanização. Não deve ser diferente dessa vez. Mas, ainda assim, ela tem uma sensação incômoda. Ribena não quer descartar a possibilidade de que o primogênito tenha um poder mágico considerável e que ele tenha encontrado a fera divina.
Acima de tudo, isso não muda o fato de que eles precisam daquele esquilo para esse experimento. Então, ela pediu, por favor, para que ele a recupere o mais rápido possível. O homem pensou que, mais uma vez, ela está fixada em algo e não dá para dialogar com ela. Então, ele apenas concordou. Ele dará uma desculpa para recuperar o Shinsu o mais rápido possível. A cena cortou para Johan. A esquila havia ido fazer uma visita a ele. Ele disse que ela não precisa bater todas as vezes, pois sempre está esperando por ela. A pequena ficou envergonhada, pois seu rosto brilha tanto. Já se passaram mais de 40 dias desde que ela começou a absorver seu poder mágico. A aparência de Johan mudou muito em comparação com antes. De algum tempo para cá, até seu cheiro ficou mais refrescante. Johan notou que ela estava o encarando e perguntou o motivo. Ela fez barulhinhos, insinuando que não era nada, e pensou que ele precisa continuar crescendo bem de agora em diante. Então, ele se sentou na cama, e a esquilinha disse que iria acalmá-lo, e pediu que ele se abaixasse. Johan pediu que ela esperasse um pouco, e disse para irem com calma hoje. Perguntou se, quando ela terminasse, iria embora depois. Ele pediu que ela ficasse com ele só mais um pouco. A pequena, nervosa, pensou que, nesses momentos, ele parece realmente uma criança. Então, ela aceitou. Johan perguntou se ela estava dando permissão e agradeceu. Ele perguntou se era divertido brincar com seu cabelo e ela estava fissurada em seus fios porque eram macios e tinham uma textura maravilhosa. Johan encarou a pulseira de ouro que a Lady Meriel deu para ela e notou que ela a usava o tempo inteiro. Ele se lembrou do momento em que Meriel conheceu a pequena e a chamou de Pretinho. Então ele ficou quieto e depois a colocou em cima da cama. Ele citou sobre o nome e disse que não faz sentido chamá-la de Pretinho, sendo que seus olhos nem são pretos. A esquila se questionou se eles não eram, e ele disse que ela tem lindos olhos cor-de-rosa. Por isso, de agora em diante, eu vou te chamar de Momo. Ele perguntou o que ela achava e se era do seu agrado. A pequena disse que não e que ele também tem um péssimo gosto com nomes, mas refletiu que, já que não tem problema os outros a chamarem de Pretinho, ela não deveria achar estranho ou se recusar a ser chamada de Momo. Então ela apenas cruzou os braços, se virou e agradeceu. Ele perguntou se não era melhor e disse que combina bem com ela, que é um nome fofo, delicado e brilhante, assim como a pequena. A esquila pensou que, mesmo ele gostando dela, exagera com elogios. Então ela disse que está bem, que o nome que ele escolheu é incrível. Johan chamou por Momo e perguntou se ela acha que o encontro dos dois foi o destino. Por algum motivo, ele sente que o encontro deles não foi uma coincidência. A esquila pensou que, como uma pessoa que conhece a história, ela foi até ele com um objetivo claro. Então não foi coincidência. Ele começou a tocar em suas orelhas e ela não gostou nem um pouco. Ele pediu desculpas e disse que ela é muito fofa. Mesmo sendo tão pequena e frágil, ela tentou protegê-lo. Isso fez Johan sentir o quão preciosa ela é para ele. Por isso, um dia eu vou te dar ainda mais ouro. Vou te dar o melhor quarto e realizar todos os seus desejos. Ele disse que ela será muito mais feliz com ele do que com Tezen e que vai protegê-la daqui em diante. A pequena o chamou de idiota. Ele logo será levado para o campo de batalha e receberá uma poção calmante desenvolvida pelo templo. Ela vai acalmar seu poder mágico com tanta eficácia que ele provavelmente nem vai lembrar mais dela. Johan não precisará mais dela, mas até lá, ela sempre vai dar o seu melhor por ele, enquanto estiverem juntos. A cena corta para o castelo. Havia uma carruagem, e as pessoas estavam perguntando se seria do templo. As servas diziam que parecia ser uma carruagem usada pelo templo, e se perguntavam quem teria vindo logo pela manhã. Disseram que o sumo sacerdote veio pessoalmente. Na sala, a madame perguntou ao sacerdote o que isso significava exatamente. Ele respondeu que é exatamente o que ele disse. Infelizmente, eles verificaram que a fera divina entregue ao jovem mestre Tezen não possui a habilidade de acalmar poderes mágicos. Portanto, ele pediu que a devolvesse ao templo imediatamente.
A duquesa ficou preocupada se alguém mais sabia disso. O sacerdote disse que somente ele sabia e que, como é um assunto que pode afetar a credibilidade do templo, não compartilharam essa informação. A duquesa respondeu que, nesse caso, a conversa estava encerrada. Não seria bom que isso se tornasse de conhecimento público, então deixaram esse assunto por aqui. No entanto, a duquesa comentou sobre a dor causada pelo poder mágico de seu filho e disse que precisam tomar outra providência. O sacerdote disse que já prepararam um medicamento que pode ajudar o jovem mestre Tezen. É um remédio frequentemente comprado por magos que não possuem uma fera divina. O próprio Duque Hyland, que está na linha de frente, também comprou esse medicamento. A duquesa pensou que, embora seja uma poção, não tem o mesmo impacto de ter uma fera divina. No entanto, contanto que boatos se espalhem de que é uma poção usada por magos como o Duque, não importa. Então, ela disse que fica feliz que exista uma alternativa e que vai confiar na poção. Ela perguntou se havia alguma compensação que o sacerdote gostaria de pedir e pediu que ficasse à vontade para falar. Enquanto as bolotas voavam em sua direção, ele correu imediatamente para a torre. Mesmo quando a duquesa pediu para ele voltar, ele nem sequer olhou para trás. Ele nunca tinha resistido antes, e isso está incomodando a duquesa. Ela quer eliminar qualquer ameaça em potencial desde já. Então, ela disse que ouviu dizer que o templo tem uma poção que pode transformar alguém em fantoche sem deixar rastros. A cena corta para o edifício do castelo, onde o clima está um pouco pesado. A esquila estava andando pelas árvores e estava muito preocupada. Momo sabe que está em perigo. Estão dizendo que ela não tem a habilidade de acalmar poderes mágicos. Inventar uma mentira dessas só para levá-la de volta. Isso não seria um bom sinal. Na história original, houve um tempo em que a esquila simplesmente desapareceu. Provavelmente foi quando ela foi capturada e levada de volta ao templo. Momo não se lembra disso, mas a pequena não quer voltar para o templo nunca mais. E o maior problema é que a duquesa planeja usar o remédio para prejudicar Johan. Provavelmente aquele remédio que Johan usou na história original para conquistar Meriel é uma poção terrível que transforma uma pessoa em um fantoche, vivendo sem consciência própria. Ela não quer deixar isso acontecer com ele. Na torre, Johan estava lendo alguns papéis quando foi interrompido por um barulho. Momo estava na janela, chamando por ele. Ele perguntou por que ela apareceu ali à luz do dia e se os empregados a viriam. Ela estava desesperada, chamando por ele, e disse que era uma emergência. Ela mandou que ele removesse o selo e disse que ele também estava em perigo. A duquesa está tramando alguma coisa. Angustiado, Johan perguntou se o coração dela estava doendo tanto que ela preferia morrer. Ela disse que não era isso. Queria explicar, mas não sabia como, e também não tinha tempo. Então, ela não teve outra alternativa a não ser se transformar. Entrou no quarto, se escondeu debaixo das cobertas e se transformou novamente. Johan perguntou por que ela já tinha se transformado em humana. Ela mandou que ele se concentrasse, pois não tinham muito tempo para explicar tudo. O templo está planejando levá-la de volta. Com um olhar completamente amedrontador, Johan perguntou o que ela quis dizer com levar de volta. Momo disse que não sabia ao certo, mas disseram que ela não tinha a habilidade de acalmar poderes mágicos e que iam levá-la de volta. Está tudo muito estranho, então ela quer fugir imediatamente. Johan perguntou se ela ia embora. Ela disse que sim e que precisava pedir um favor para ele. Momo pediu que ele removesse o selo para que ela pudesse escapar de Hyland. Como Johan é da linhagem direta, ele pode remover o selo. Ela implorou, dizendo que não queria ser levada ao templo e morrer lá. Então, Johan se ajoelhou e disse que ia remover o selo agora mesmo. Ele afirmou que nunca deixaria ela morrer. Tocou em sua marca, removendo completamente o selo. Finalmente, ela poderia sair dali. Momo agradeceu e disse que Johan salvou sua vida. Ele também está em perigo. Momo explicou que a duquesa está planejando dar a ele uma poção que transforma as pessoas em fantoches. Essa poção só se ativa em temperaturas quentes, então, por enquanto, ele só pode comer alimentos frios, como pão amanhecido. Se for sopa, ele tem que se certificar de deixá-la esfriar antes de comer. Johan não conseguia parar de chamá-la pelo nome. Momo pediu que ele prestasse atenção. Se ele conseguisse aguentar um pouco mais, logo seria enviado ao campo de batalha.
Nesta época, o templo já teria distribuído poções calmantes, então Johan não teria que se preocupar mais com dores por causa de seu poder. Ele segurou sua mão e disse que não se preocupava com isso, só por ela ter contado tudo isso a ele. Momo tinha usado todo o poder mágico que tinha guardado. Ele disse que ela queria tanto se transformar, mas, se continuasse assim, voltaria a ser um esquilo. Momo pensou que seu coração mole nunca muda. Ele continua dizendo coisas gentis até o fim. Ela colocou a mão na cabeça dele e disse que estava tudo bem. Momo vai encontrar um jeito e pediu para ele não se preocupar com ela. Mas ela mandou que ele sobrevivesse também e perguntou se ele entendeu. Ele respondeu que sim, e agradeceu pela vida que ela proporcionou a ele. Vai fazer o possível para sobreviver, como foi o pedido dela. Antes que ela fosse, ele perguntou para onde ela pretendia ir, e, antes que pudesse responder, ela se transformou novamente na pequena Shinsu. A pequena se deu conta de que gastou toda a sua magia que havia acumulado, mas pelo menos ela disse tudo o que precisava. Johan logo ouviu passos de pessoas se aproximando, então segurou Momo e disse que ela precisava ir agora. Parece que alguém está vindo para cá, então tente se esconder escalando as árvores e evitando ser vista. Ele amarrou novamente o presente que ela ganhou de Meriel e disse para ela sempre usar aquilo. Com esse fio de ouro, ele poderá reconhecê-la, e se ela não tiver outro lugar para absorver energia mágica, ele disse para ela voltar para ele. Mesmo que ele esteja no campo de batalha, ele vai protegê-la. Johan pediu que ela fosse rápida, pois ele vai distrair os outros para que ela não se preocupe. Antes de ir, Momo acariciou seu rosto e disse que ele nunca será um vilão para ela, pois tem um coração bom e gentil. Perplexo, Johan perguntou se ela estava dizendo que ele deveria cuidar da própria vida e pensou no quanto ela era independente. A pequena não gostou nem um pouco do que ele disse e o chamou de cabeça dura. Então, ela teve que ir depressa. Antes de partir, virou-se e olhou uma última vez para ele. Ela pensou no quanto era difícil deixá-lo naquele lugar, onde não havia ninguém para apoiá-lo, mas sabia que ele iria superar essas dificuldades e crescer de forma incrível. Descobrir o verdadeiro Johan, além das palavras de quem o descrevia apenas como um vilão, também foi uma grande bênção para Momo conhecê-lo. Então, ela apenas agradeceu a Johan por essa experiência incrível. Johan ficou na janela observando até não conseguir mais vê-la. Ela realmente se foi agora. Ele queria ter feito tantas coisas por ela. Logo, Johan escutou pessoas gritando para que encontrassem aquele esquilo, pois, por causa do selo, ele não poderia ter saído da mansão. No templo, desde que venderam a fera divina para Tezen, Johan já desconfiava que havia algo errado. Qualquer um podia perceber que a magia dele era insignificante. Ele nunca deveria ter deixado Momo ir para um lugar como aquele. Então, Johan fechou a janela. Alguém chamou pelo jovem mestre e pediu desculpas por entrar assim. Johan perguntou do que se tratava, e o homem perguntou se ele havia visto a fera divina do mestre Tezen, dizendo que seu nome era Pretinho. Johan disse que não viu e afirmou que o nome Pretinho era horrível. O servo, então, respondeu que, por preocupação, gostaria de procurar em seu quarto. O homem se perguntava para onde teria ido aquela coisinha. Se ele a encontrasse, receberia uma boa recompensa. Johan perguntou o que aconteceria se não conseguissem encontrá-la, a esquila. O servo respondeu que seria o maior caos até encontrá-la e que provavelmente ninguém conseguiria dormir à noite. Então, o jovem mestre pretendeu fazer um acordo com o homem. Ele pediu que o servo encontrasse um esquilo morto e o trouxesse até ele. Johan colocaria o selo de Highland nele para que todos pensassem que era a fera divina. Assim, o servo poderia dizer que ele foi encontrado morto, atacado por um cachorro de caça. Mesmo que a verdadeira fera divina fosse descoberta depois, bastaria fingir que não sabia de nada. O funcionário disse que isso funcionaria bem para ele, mas perguntou por que o jovem mestre faria todo esse esforço. Johan, então, pediu que, em troca, ele trouxesse comida em segredo, algo simples como pão frio, pois estava morrendo de fome. O servo realmente concordou, pois sabia que a comida que a madame enviava para a torre era terrível. Ele entendeu e disse que iria procurar um esquilo e voltaria em breve. Então, ele saiu do quarto. Johan pensou que, com isso, talvez conseguisse enganar o templo por um tempo. Ele olhou para sua cama e pensou em Momo.
Aquele lugar estava vazio novamente. Agora há pouco, por um momento, ele hesitou. Sinceramente, queria tanto que ela ficasse ao seu lado que considerou deixar o selo onde estava. Mas a sobrevivência dela era muito mais importante para ele. Pela primeira vez em toda a sua vida, ele encontrou algo mais importante do que a sua própria segurança. Era apenas ela. Johan disse que Momo era esperta e tinha certeza de que conseguiria escapar. Pensando bem, desde o momento em que a conheceu, sabia que ela não era comum. Ela era uma esquila fofa e adorável, mas também determinada e corajosa. Em algum momento, esperar que ela viesse acalmá-lo virou apenas esperar por ela. Todas as noites que ele passou esperando. Agora Momo não faria mais parte delas. Então, a cena cortou para o céu estrelado. A lua estava realmente linda naquela noite. Na casa de Meriel, ela percebeu que havia mais solicitações de apoio. Todos estavam enfrentando tempos difíceis, mas, mesmo assim, os pedidos de ajuda estavam ficando cada vez mais exorbitantes. As condições financeiras não estavam boas para atender às demandas dos feudos, mas ignorá-las, especialmente por estarem tão perto da linha de frente, não era uma opção. Ela se perguntava o que deveria fazer, se ao menos houvesse alguém para me ajudar com isso. De repente, ela ouviu um barulho na janela e se perguntou o que seria. Ela se aproximou e perguntou quem estava ali. Então, a princesa se deparou com um esquilo e encarou o fio de ouro em sua pata, se perguntando se seria o pretinho. Então a pequena desmaiou. Depois de ter passado por tantos problemas, a esquila a acordou em um lugar diferente, perguntando onde estava. Meriel chamou pelo pretinho e perguntou se ela já havia acordado. Momo recebeu uma refeição depois de tanto tempo sem comer. Meriel disse que ela estava comendo bastante e perguntou se estava bom. Momo disse que sim, que estava uma delícia. Meriel ficou feliz em saber e disse que, se ela quisesse mais, era só pedir. Mudando de assunto, Meriel perguntou como ela foi parar ali. Havia uma grande distância entre a residência do Duque Highland e sua casa. Meriel pediu que ela não se preocupasse, pois a levaria de volta. Rapidamente, ela largou seu lanchinho, assustada. Ela não podia acreditar que escapou de lá só para ser mandada de volta. Momo começou a entrar em desespero, e Meriel perguntou se as nozes estavam estragadas. A esquila precisava de alguma forma para se comunicar, então saiu correndo em busca de papéis. Meriel disse que esses documentos são confidenciais e que ela não podia rasgar nem brincar com eles. Momo chamou pela princesa, então ela se aproximou e começou a ler, onde a esquilinha pedia algumas palavras como usar, escapar e cuide de mim. Meriel estava tentando compreender o que tudo isso significava e chegou à conclusão de que a família Highland estava abusando da pequena Momo. Meriel acariciou a pequena e perguntou como eles teriam coragem de fazer algo assim. Então foi por isso que ela correu todo esse caminho. Meriel achava Momo tão fofa. Agora que pensou sobre isso, na última vez, na hora do chá, Tezen não parecia ter a melhor atitude. Ele era horrível com seu irmão mais velho, o príncipe Johan Highland. Então, o quão mal ele deve ter tratado o pretinho, que nem consegue falar? Meriel nunca mandará o pretinho de volta para a residência dos Highland. Ela disse que vai proteger a pequena de agora em diante e Momo viu uma grande oportunidade. Foi uma missão concluída. A cena corta para a cientista doida e o sacerdote. Ele disse que Ribena lidou bem com a besta divina. No dia em que foram recuperá-lo, encontraram o esquilo morto, mordido por um cão de caça. Ribena perguntou se, por acaso, ele estava morto naquele dia. Ele disse que sim, e parecia que estavam negligenciando os cuidados da besta divina desde o início. O sacerdote entregou a poção que a duquesa solicitou e disse que ninguém deveria saber disso. Ribena ficou em silêncio pensando, e então disse que não lidou com isso pessoalmente no templo, então parece um pouco perturbador. O sacerdote chamou por Ribena e disse que ela parece um pouco obcecada pela fera divina e que não há necessidade de pensar tão seriamente nisso. Highland deve ter tomado a iniciativa primeiro, não querendo deixar nenhum problema para trás. E ela sabe disso. Normalmente, uma besta divina não tem uma forte vontade de se tornar humana, então ela não precisa se preocupar. Aquela besta divina provavelmente é a mesma coisa.
O plano de se tornar humana está acontecendo lentamente. Em apenas 5 dias, uma quantidade significativa de magia se acumulou nela. Momo tinha um certo senso naquela época e, como esperado, Meriel tinha poder mágico e é uma quantidade incrível de magia, assim como a de Johan. E o mais incrível é que essa quantidade de magia é incrivelmente estável. Sem uma besta divina, como isso poderia ser possível? Momo foi interrompida pela princesa, que chamou por ela. Meriel finalmente chegou e estava bem cansada. Ela disse que o dia inteiro simplesmente passou, fazendo barulhinhos. Momo, preocupada, queria saber se ela estava bem. Meriel disse que foi um pouco difícil hoje. Chegou mais uma carta dizendo que não poderiam pagar os impostos. Ela entende, dadas as circunstâncias da guerra, mas... Momo gritou em completo choque e perguntou se todo o império estava em guerra. Então eles não conseguiram arrecadar impostos, mas ainda assim apoiaram os militares esse tempo todo. Meriel perguntou o que deveriam fazer. Momo os chamou de idiotas. Na história original, Meriel é bonita e gentil, mas estava longe de assuntos ou esquemas políticos e era facilmente influenciada pelas palavras dos outros. Foi por isso que a fortuna da família Medest declinou de repente. Mas Momo, olhando como eles a tratam, percebe que é realmente muito luxuoso. Ainda assim, depois de todo esse tempo, eles deveriam parar de tirar vantagem da garota gentil. Momo pediu que ela olhasse, e Meriel perguntou se era a lareira. Então a pequena começou a fazer linguagem corporal para se comunicar com a princesa. Meriel ficou quieta, prestando atenção, e disse que Eredes é uma região quente, então eles não precisam de lenha. Então Momo está pedindo para ela substituir os impostos por lenha. Momo pensou que, ao contrário de algumas pessoas, ela entendeu perfeitamente. Ela achava divertido explicar coisas assim. Meriel disse ao pretinho que ela é realmente muito inteligente e a melhor. Meriel queria saber se, caso tivesse outras preocupações, poderia contar para ela. Momo disse que basta ela pedir e ela ouvirá tudo. Pelos próximos 50 dias, ela estará absorvendo magia, então quer retribuir de alguma forma o favor. Parece que Meriel não sente muita coisa sobre isso. A princesa disse que está feliz por ela estar aqui e agradeceu ao pretinho. No quarto da duquesa, ela estava chorando enquanto segurava alguns cabelos. Ela chamou por Yurika e disse que, se soubesse que a perderia naquele dia, nunca teria ido ao templo. Ela não conseguia conter suas lágrimas, pensando no seu bebê. Se ela estivesse viva, já teria crescido tanto. Se pudesse ver seus olhos quentes mais uma vez, não teria arrependimentos. A cena corta para o lado de fora do castelo. Momo estava aproveitando aquela manhã tranquila. Ela não tem que se preocupar com desastres todos os dias, e todos são muito gentis. Medest é realmente o melhor lugar. O descanso de hoje foi perfeito de novo. Momo escutou alguém soluçar de tanto chorar e olhou para o quarto. Ela estava tentando reconhecer a pessoa, então foi até a janela e reconheceu a duquesa de Medest. A pequena ouviu dizer que sua saúde tem piorado ultimamente e que a mente dela anda em todos os lugares. Ela pode não estar se sentindo bem, então Momo quer dar uma olhada nela. A duquesa avistou a esquilinha em seu colo. Ela perguntou de onde teria vindo um esquilo tão de repente. A duquesa ouviu dizer que Meriel está criando um esquilo recentemente e perguntou se seria ela. Momo olhou para os fios de cabelo e a duquesa disse que são as mechas do cabelo da bebê Yukira. Ela era uma criança com cabelos castanhos claros e olhos rosa quentes. Momo pensou que ela deveria estar falando de sua segunda filha. A cena corta para o passado. No salão de banquete, a duquesa Highland perguntou se ela ainda não havia tido notícias sobre sua segunda filha. A duquesa, ouvindo isso, respondeu que ainda não. Meriel chamou por sua mãe, preocupada. Ela disse que Medest parece um lugar estranhamente propenso ao desaparecimento de crianças, mas felizmente Lady Meriel está crescendo bem sob os cuidados da duquesa. A duquesa respondeu que sim, mas os desaparecimentos acontecem muitas vezes com o segundo ou terceiro filho nas famílias de Medest. É por isso que a duquesa criava com cuidado suas filhas dentro da mansão, mas no seu primeiro aniversário, a caminho para receber seu batismo, foram atacados por bandidos, e durante esse ataque, ela perdeu sua segunda filha.
Sua saúde se deteriorou depois disso. A duquesa achava uma tolice falar sobre tudo isso com um esquilo e se desculpou. Momo gostaria de confortá-la de alguma forma, então teve uma ideia. Ela se deitou e pediu que a duquesa acariciasse sua barriguinha. Seria uma ótima ideia. A duquesa perguntou se, ao esfregar sua barriga, ela se sentiria melhor. Momo disse que é exatamente isso. A duquesa agradeceu. Ela se perguntava por que, só de olhar para este pequeno esquilo, já se sentia calma. A duquesa perguntou se ela se importaria de visitá-la às vezes em seu quarto. Ela deixaria sementes e bolotas só para a pequena. Momo sorriu, contente, e as duas passaram um tempo juntas. Mais tarde, no castelo dos Highland, Johan estava na janela, observando. O servo chamou por seu senhor e disse que era hora de partir. Saindo da torre, Johan pensou que seu pai morreu, um homem cujo rosto ele nem consegue se lembrar. Então, ele não sentiu nenhum tipo de emoção específica quando recebeu a notícia de sua morte. O mais importante para ele é que tudo que Momo disse era verdade. Em suas refeições, ele conseguia sentir um calor que nunca conheceu antes. Se não fosse pela Momo, ele teria perdido o seu senso de independência há muito tempo e se tornaria a marionete da duquesa Highland. Johan não sabia como a Momo sabia de todas essas coisas, mas confiou nela. Ele irá para o campo de batalha como ela aconselhou. E quando a guerra acabar, ele destruirá toda a família Highland, que tentou separá-los. É também o tempo que a ameaça. Agora ele está saindo. A cena corta para a princesa Meriel e a pequena Momo. Meriel ouviu dizer que Johan chegou em segurança ao campo de batalha. Disseram que ele ficará na retaguarda devido à sua saúde e deficiência. Meriel disse que é algo muito triste mandar alguém com o corpo tão frágil para a guerra. Momo refletiu que finalmente ele foi. Para Johan, o campo de batalha poderia realmente ser mais seguro, mas mesmo assim, ela espera que ele se cuide lá. Meriel chamou pelo pretinho e disse que, desde que ela começou a visitá-la, o estado de sua mãe tem melhorado muito. Graças a Momo, até os assuntos do patrimônio estão indo bem, então ela é realmente muito grata. Momo disse que também é muito grata. Graças à princesa, ela conseguiu reunir toda a magia que precisa para se tornar novamente uma humana. E provavelmente Meriel ficará assustada, mas é melhor explicar tudo para ela quando estiver em sua forma humana. A princesa perguntou para onde o pretinho vai assim de repente. Então Meriel a seguiu e viu Momo se transformar. Confusa, a princesa perguntou se era o pretinho. Ela perguntou: "O que é isso?" Momo se escondeu atrás das cortinas e disse que explicará tudo para sua milady. Quando Momo estava prestes a se explicar, a duquesa apareceu, perguntando se sua filha estava e que precisava conversar com ela brevemente. Mas, ao encarar Momo, ela a reconheceu como Yukira, sua filha perdida. A duquesa, emocionada, começou a dizer que Yurika estava de volta. As duas começaram a chorar e a duquesa disse que os deuses responderam sua última oração. Meriel pediu que sua mãe mantivesse a calma e a duquesa acabou desmaiando devido a tanta emoção que sentiu naquele momento. A princesa gritou por sua mãe e pediu por ajuda, pois sua mãe estava caída. Momo não sabia o que tinha que fazer. Ela não imaginava que isso aconteceria só porque se transformou em humana. Momo e Meriel estavam sentadas na sala, até que alguém saiu do quarto. A princesa perguntou ao Dr. Brown como estava sua mãe. O doutor respondeu que ela simplesmente caiu no sono agora. Duke é o médico pessoal da família Medeste. Meriel perguntou como ela está e se está bem. O Duque disse que sim, e que ela deve acordar em algumas horas. Parece que alguém que é parecido com a pessoa que ela desejava apareceu, e por isso passou por um momento de confusão mental. Ela estava sempre procurando por sua segunda filha. Ele tomou as medidas necessárias agora, mas está preocupado com o que acontecerá quando a madame acordar. Meriel perguntou o que poderia acontecer, e o doutor explicou que, se essa pessoa não estiver aqui, ela pode pensar que perdeu sua filha de novo, e a situação poderia piorar. Estabilidade mental e física são cruciais neste momento. Considerando a condição da senhora, talvez seja melhor para essa pessoa ficar na mansão. Então, o doutor vai se despedir agora. As duas ficaram em silêncio até Momo tentar falar, e então Meriel pediu desculpas. Isso deve tê-la surpreendido muito. Sua irmã mais nova também tem cabelos castanhos claros e olhos rosa, assim como ela. É por isso que sua mãe momentaneamente a confundiu com ela. Novamente, a princesa se desculpou por assustá-la.
Momo disse que ela não precisa se desculpar e que está tudo bem. É ela quem precisa se desculpar por ter surpreendido a princesa. Meriel sorriu e perguntou sobre sua aparência e se ela teria passado pela humanização. Momo disse que sim e perguntou como ela sabia. A princesa respondeu que, desde que a conheceu, tem lido muitos livros sobre a besta divina e perguntou onde ela tem conseguido poder mágico, porque para se tornar humana, ela precisa absorver magia por pelo menos 50 dias. Um pouco tímida, Momo disse que tem absorvido o poder da princesa. Meriel perguntou se ela estava falando sério e disse que ela não consegue usar nenhuma mágica. Momo respondeu que também não tem os detalhes certos sobre isso, mas que a princesa realmente tem um poder mágico incrível. Ela conseguiu absorver por 50 dias seguidos. Então, a princesa ficou um pouco séria e disse que entendia que Momo teria absorvido o seu poder mágico. Momo não sabia o que deveria fazer, pois temia ter deixado a princesa muito brava por ter sido tão sem vergonha de usar seus poderes. Então, Meriel perguntou se ela realmente teria ajudado o pretinho. A princesa estava realmente muito feliz em saber disso. Momo achava Meriel um verdadeiro anjo na terra. A Milady perguntou se Momo já sabia para onde iria depois de se tornar humana. Momo não tem certeza ainda. Ela realmente só estava pensando em se transformar. Meriel então perguntou se ela gostaria de se tornar sua irmã mais nova. Momo, processando aquela informação, gritou perguntando se ela estava considerando torná-la sua irmã mais nova. Meriel segurou suas mãos e disse que sabe que é um pedido egoísta, mas sua mãe não tem muito tempo. Pelo resto de sua vida, quer que ela viva com a felicidade de ter encontrado sua filha. Na história original, a duquesa Medeste não aguentou a tristeza de perder sua filha e faleceu antes que Meriel se tornasse adulta. A duquesa ficava feliz sempre que o pretinho aparecia, a elogiava e deixava várias comidas para a pequena comer. Uma mulher gentil e calorosa, assim como uma mãe. Momo estava pensativa sobre esse pedido, pois ela não tinha nenhuma lembrança de sua família. Meriel pediu desculpas se a deixou sobrecarregada, mas realmente espera que ela fique. A verdade é que ela realmente não quer se separar de Momo. Por causa dela, a princesa e sua família recuperaram a vitalidade. Só de tê-la aqui é um grande apoio. Meriel recebeu tanto a sua ajuda que realmente está se sentindo culpada. Momo disse que ela não tem que se sentir culpada por nada. Ela pensou que não havia absolutamente nenhum motivo para recusar a oferta da Milady. Tornar-se a filha adotiva da família Medeste é um benefício de vários modos. Mas isso não é tudo. Aqui há pessoas que a tratam como família, mesmo ela não conseguindo se comunicar. Agora é sua vez de retribuir o favor. Então ela fará isso. Ela se tornará Yurika. Meriel a abraçou e perguntou se era sério, chamando-a de Pretinho. Depois, ela pensou melhor e disse que, de agora em diante, a chamará de Yurika. A Yurika então pediu que, como sua irmã mais nova, ela cuide bem dela, deixando Meriel completamente emocionada e derretida com sua fofura. Yurika disse que ela vai ouvir isso todos os dias, então precisa se acostumar. Agora que isso está decidido, ela vai garantir que estará à altura da posição que recebeu. De agora em diante, ela protegerá a riqueza e a honra de Medeste, e também vão encontrar uma forma de salvar a duquesa. Pelas ruas, já haviam se espalhado notícias de que uma pobre menina órfã de origem desconhecida, tirada de um orfanato, agora é uma nobre senhora. As pessoas estavam fofocando que a menina parecia muito com a segunda filha perdida. Outras pessoas estavam dizendo que parece que a ingênua senhorita Medeste foi enganada de novo. Quando o duque de Medeste estava por perto, sua influência era incrível. Mas, com tanto péssimo julgamento, não demorará muito para que sua fortuna decline. Então, todos estavam perguntando o que essa falsa jovem senhorita estava fazendo agora. Momo saiu um pouco para aproveitar o dia e foi recebida por camponeses que lhe deram boas-vindas. Eles agradeceram a ela por querer visitar o orfanato. Então, Yurika disse que ela é quem deveria agradecer por sua calorosa hospitalidade. Como uma Medeste, sua primeira agenda oficial é visitar o orfanato estadual. Ela tem que falar muita coisa agora que é uma ex-aluna de um orfanato e se tornou princesa.
Já que agora ela tem o título de órfã, tem que ter certeza de usá-lo em benefício próprio. Então, eles chamaram pela Alteza e pediram que ela os acompanhasse. Yurika pensou que essa é sua chance de mostrar aos círculos sociais que não tem intenção de esconder suas origens, e ela tem certeza de que encontrará uma pessoa em específico. Assim que entraram, Yurika olhou para as crianças e percebeu que todas pareciam felizes. Ela tem andado pelos orfanatos à procura de uma pessoa, o maior médico do Império, que salvaria o príncipe herdeiro, que está à mercê dos esquemas de Johan, Lunat Carding. Ao contrário de outros médicos comprados por Johan, Lunat não esqueceu a dívida que tem com o orfanato Medeste e salvará o príncipe herdeiro, amante de Meriel. Depois, Lunat se tornará o médico real e será elogiado como um médico gênio da era, mas levou muito tempo para aprimorar suas habilidades devido à sua longa permanência no orfanato. Yurika queria poder encurtar esse tempo. Ela notou alguém e perguntou sobre essa pessoa, e o homem explicou que esta é a babá que cuida das crianças. Ela brinca lá fora com elas a este horário. Yurika ficou encantada, porque as crianças realmente parecem adorá-la. Ela é como uma mãe para todas elas. Yurika podia imaginar como é bom ter uma mãe, alguém para cuidar e proteger, alguém que faria tudo por você como uma verdadeira mãe. A duquesa não podia expressar o quanto é grata por ter encontrado Yurika e estaria muito feliz de tê-la todos os dias. Ela só estava pensando na duquesa. Embora seja um mal-entendido, a duquesa sempre foi muito gentil com ela e cuidou dela como uma mãe desde que ainda era um esquilo. Yurika não quer deixar a senhorita Medeste e não quer perdê-la tão facilmente. É por isso que ela deve encontrar Lunat. Ela pretende mandá-lo para a academia mais cedo, garantindo que ele curará a doença da duquesa. Os camponeses ficaram em silêncio e depois se encararam. De repente, a cena corta para as escadas. O homem estava explicando que há uma sala de estudos e uma biblioteca no segundo andar. As crianças amam esses espaços. Ele chamou pela Alteza e disse que ouviu dizer que ela está procurando uma criança para patrocinar no orfanato, e perguntou se poderia saber qual o nível de patrocínio que ela está considerando. Mas, de repente, um barulho surgiu. O homem disse: "Meu Deus, parece que as crianças causaram problemas de novo." Ele perguntou se ela gostaria de dar uma olhada no lugar enquanto ele cuida disso. Yurika concordou e pensou que, sutilmente, eles estavam sugerindo mais patrocínios. Ela olhou para a biblioteca e se deparou com um menino de cabelos brancos. Então, ela se aproximou e disse: "Olá." O garoto se assustou com a Alteza e disse que não a ouviu entrar. Ela disse que estava tudo bem e que foi ela quem o assustou primeiro. Yurika perguntou que livro ele estava lendo, que o deixava tão entretido que nem percebeu alguém entrar. Ele explicou que era um livro médico recém-publicado. Ele foi à cidade recentemente e mal conseguiu comprar o último exemplar. Inclui tratamentos que diferem da medicina convencional e é absolutamente fascinante. Yurika respondeu que conseguia ver bem. Ela pensou que ele respondia de forma tão apaixonada. Então, pensou um pouco melhor e percebeu que se tratava de um livro médico. Talvez pudesse ser a criança que ela estava procurando. Empolgada, ela perguntou qual era o nome do garoto. Um pouco tímido, o garoto respondeu que seu nome era Lunat Carding. Parecia que ela havia ganhado na loteria. Então, quis confirmar mais uma vez se era ele mesmo e disse que era um prazer conhecê-lo. Sendo bem direta, ela se aproximou e perguntou se ele se interessava por medicina e se gostaria de frequentar uma academia de médicos. Lunat ficou bem confuso sobre o que ela estava falando e, quando estava prestes a falar, foi interrompido pelo homem responsável pelas crianças. Aparentemente, o nome deste homem é Warden. Ele disse para Lunat que era hora de ser honesto consigo mesmo. O garoto gritou e disse que não era verdade, que realmente não tem interesse nenhum em medicina. Yurika não estava entendendo nada e perguntou o que seria isso tão de repente. O homem disse que parece que não consegue mais ficar em silêncio. Então, ele se dirigiu à Alteza e perguntou se poderia pedir seu apoio para Lunat. O garoto tem um profundo interesse por medicina e é uma criança excepcionalmente inteligente.
Ele sonha em frequentar uma academia médica, mas o Warden sabe que ele só hesita em falar porque não quer sobrecarregar o orfanato. Ele abdicou de dizer qualquer coisa para respeitar os sentimentos dele, mas percebeu que não podem perder esta oportunidade agora que a Alteza está aqui. Yurika disse que ele é apaixonado por medicina e que, se perder a oportunidade de estudar formalmente, todos no orfanato ficariam de coração partido. Em nome da família Medeste, Yurika garantirá que o orfanato receba o apoio adequado para que ele possa estudar sem preocupações. Então, ela perguntou para ele se acha uma boa ideia frequentar a academia e estudar medicina a sério. Lunat chamou pela Sua Alteza e Warden disse para ele não se preocupar. É só ir, todos estão o apoiando. Então ele agradeceu e prometeu que se tornará um grande médico. De volta à mansão, Yurika estava muito aliviada por finalmente ter encontrado o garoto Lunat em segurança. Agora, só falta organizar os documentos e as listas de patrimônios para o orfanato. Ela contará tudo para sua irmã amanhã. Suas tarefas do dia estão concluídas, então agora é hora de descansar. Agora que pensou nisso, quando era uma besta divina, costumava se preparar para se encontrar com Johan por este horário todos os dias. Johan, eu me pergunto como ele está. Acampados na floresta, alguém chamou pelo Sr. Johan e perguntou o que ele estava fazendo e se ia correr. Johan pediu silêncio. Então, o garoto olhou para uma pedra com algumas sementes e amendoins. Ele percebeu que muitas vezes Johan anda por aí colhendo bolotas ou amendoins. Mas por que ele está colocando ali aqueles que reuniu meticulosamente? Um esquilo desceu para comer e o garoto perguntou se era mesmo um esquilo. Ele começou a rir e disse que parece que ele está com muita fome e está comendo muito bem. Johan respondeu: de fato. O garoto pensou sobre aquela expressão que ele estava fazendo e não importa quantas vezes a veja, simplesmente não consegue se acostumar com ela. Johan perguntou se as refeições não estão sendo distribuídas e disse que ele deveria voltar. O garoto respondeu que sim e que irá imediatamente. Johan se virou e pensou na Momo. Ele deseja saber como ela está. Sempre que o pôr do sol se põe, ele se pega pensando nela, porque era nesse horário que ele a esperava, para que ela fosse correndo até ele, sob a proteção da noite. Johan sente falta da Momo, e quando a guerra acabar, ele vai encontrá-la novamente e promete transformá-la em humana. Como humana, ela não terá um lugar para ir, nem uma família para voltar. Então, o único que ela terá será ele, e assim se tornarão sua única família.